Boa tarde a todos e a todas. O tema da nossa aula de hoje é Introdução de função polinomial do primeiro grau via abordagem de IDH. Então, nesta aula, veremos o que é esse índice de desenvolvimento humano, quais os fatores usados para o cálculo, desse índice, e veremos também a evolução do IDH do Brasil no período de 1990 a 2019. Por meio aí de uma análise gráfica, iremos introduzir o conceito de função polinomial do primeiro grau. Então, vamos à nossa aula. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é um dado estatístico criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para contrapor os dados puramente econômicos utilizados para medir a riqueza dos países e analisar o desenvolvimento a partir da inclusão de outros fatores. Para o cálculo desse índice, são usados três fatores relevantes, que são a renda da população, a educação e a saúde. Realiza-se aí uma ponderação média entre esses três fatores, com cada um aí possuindo o mesmo peso, e aí o resultado do índice varia de 0 a 1. Além disso, podemos fazer uma subdivisão, do IDH, conforme veremos a seguir. Então, o IDH ele é considerado baixo quando está entre 0 e 0,5. É considerado médio quando está entre 0,5 e 0,799. É considerado alto quando está entre 0,8 e 0,899. E, finalmente, ele é considerado muito alto quando está entre 0,9 e 1. Vamos ver agora a evolução do IDH do Brasil no período de 1990 a 2019. Então, conforme a gente observa no gráfico, no ano de 1990, o índice estava em 0,613. Em 2019, ele atingiu aí o valor de 0,765. Então, o que nós vamos abordar aqui, a partir desse gráfico? Nós vamos determinar aí a taxa de crescimento do IDH durante um intervalo de tempo. O intervalo de tempo que vamos escolher aqui é o intervalo que vai de 1990 até 2000. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o valor do IDH, certo? Do ano de 2000, que foi de 0,685, subtrair desse valor o valor registrado em 1990, que foi de 0,613, e dividir aqui pelo intervalo de tempo, por essa diferença aqui, que a gente observa que é de 10 anos, 2000 menos 1990, 10 anos. Então, a gente vai ver que, a gente observa que a taxa aí, no período de 1990 até 2000, vai ser igual a 0,072, dividido para 10 anos. O resultado aqui é de 0,0072 por ano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, a cada ano, nesse período aqui, de 1990 a 2000, o crescimento do IDH foi de 0,0072, ok? E aí, segue a pergunta: qual a relação entre essa taxa e a inclinação do segmento de reta nesse intervalo? Então, observando aqui, a inclinação desse segmento, a gente vê que ele está no sentido crescente, aumentando-se os valores em ano. O que acontece com o índice? Ele aumenta também. E observe o sinal da taxa, positivo. Ou seja, houve aí um crescimento positivo, ok? Então, a relação aqui, entre esse segmento, a inclinação, e o valor da taxa é justamente isso, que ele estando aqui no sentido crescente me dá aqui uma taxa de crescimento
positiva. Claro, tem uma observaçãozinha importante a ser feita aqui. É que é impossível que o crescimento do IDH ocorra sempre a uma taxa constante, não nula, anualmente. Ou seja, esse crescimento aqui que a gente observou no período de 1990 até 2000, por exemplo, ele não poderia se manter ao longo do tempo. Isso é evidente. Por quê? Porque imagine, se esse crescimento aqui não mudasse, em algum momento, o IDH iria ultrapassar o valor 1, certo? E a gente viu que não pode acontecer. O valor máximo, né, o valor máximo desse índice é 1. Então, a longo prazo, o crescimento do IDH não pode ser representado por um único segmento de reta, né? Então, essa é uma observaçãozinha importante. Nós vamos determinar uma expressão matemática para a reta que contém um segmento que representa o crescimento do IDH do Brasil no período de 1990 a 2000 e determinar em qual ano o IDH atingiria o valor 1, caso a taxa permanecesse inalterada. A gente viu que é impossível, né, na realidade. Então, observe o seguinte. Essa reta ela deve passar aqui pelos pontos de coordenadas 1990, o valor do índice observado nesse ano, que foi de 0,613, e também passar pelo ponto aqui de coordenadas 2000, que é o ano, e o valor do índice observado nesse ano. Além disso, essa reta deve ter uma inclinação de 0,0072, isso aqui vai ser, na verdade, é a taxa de crescimento, ok? E verifica-se por meio de cálculos que o valor desse índice aqui, registrado em 1990, ele é igual ao produto da taxa de crescimento, né, pelo ano considerado, 1990, menos 13,715. E também verifica-se que 0,685 vai ser igual ao produto, observe, da taxa de crescimento pelo ano considerado, 2000, menos novamente 13,715. Aí temos a pergunta, o que mudou nessas duas igualdades? Simples. Como a gente vê aí, o que mudou foi o índice, né, ok? Em relação ao que? Ao ano considerado, ou seja, a gente viu que o índice variou conforme a variação aqui do ano. E os demais valores aqui permaneceram inalterados. Então, a gente tem a seguinte expressão matemática. Y igual a 0,0072 vezes x menos 13,715. Aqui, pessoal, esse y está representando para nós o índice. E x representa o quê? O ano. Então, a gente fazendo a seguinte analogia, constatamos o seguinte, que o índice varia conforme o ano, mas o ano ele muda independentemente do índice. Então, aqui nós temos uma relação importante, né? Nós temos aqui uma expressão matemática que é simplesmente uma função. O valor de y aqui vai depender do valor de x que eu atribuo, que é em anos, né? Então, aqui nós temos que x representa uma variável independente e y representa uma variável que depende aqui do valor de x. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo de função polinomial do primeiro grau. E essa função aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma. F de x igual a 0,0072x menos 13,715. Ok? Então, aqui nós temos do lado esquerdo um valor, né, uma variável que vai depender do valor que se atribui à variável independente x. E é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Né? Não está explícito, mas o x está elevado a 1. Então, de maneira geral, uma função polinomial do primeiro grau é toda aquela que está ou pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, em que a e b são números reais
e o A diferente de zero. Ok? Claro, né, quando o A é zero aqui, nós temos uma função constante, né, porque vai ficar y igual a variável igual ao valor b, que é uma constante. Então, essa é uma observaçãozinha importante. Ok? E quando aqui o b é zero, nós temos y igual a x, e aqui a função polinomial recebe um nome importante, né, que é função linear. Certo? Então, essas são observações importantes aqui. Agora vamos determinar em qual ano o IDH do Brasil atingiria o valor 1, caso a taxa de crescimento anual do período de 1990 até 2000 permanecesse inalterada, o que é impossível na realidade. Então a gente viu lá, né, que a função que representa aquele crescimento lá no período de 1990 até 2000 é essa daqui. Então a gente quer saber em qual ano o valor do índice atingiria o valor 1, caso, né, esse crescimento aqui fosse observado, né, ao longo do tempo. Então é simples. Como f de x representa o índice, a gente vai colocar aqui no lugar de f de x o valor 1 e achar o ano correspondente, que é representado pela variável independente x. Então vai ficar 1 igual a 0,0072x menos 13,715. Fazendo aí as devidas operações matemáticas, né, algébricas, a gente vai obter no final que o valor de x vai ser igual a 2043,75. Logo aí por volta de setembro de 2043, o IDH do Brasil atingiria o valor 1. Então, que é o que a gente queria mostrar. Obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima aula.